Sexta-feira é dia de prosa e som. Hoje a gente está recebendo aqui no estúdio da Difusora o maestro Fábio. Fábio, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e reservar essa tarde de sexta-feira para vir falar com a gente e os ouvintes da Difusora. Seja bem-vindo. Bom, Alessandro, muito boa tarde. Eu é quem agradeço o espaço, né, da gente poder estar falando um pouco daquilo que a gente muito ama na vida, né, que é a música. Bom demais, Fábio. Eu já te conheço há um tempo, né? E eu sei muito bem da pessoa, o ser humano que é, o profissional que é. E para mim realmente é uma honra poder falar com você, conversar com você e mostrar para Piranga e para mais de 50 cidades que tá na nossa escuta aí quem é o Fábio Maestro. Mas me fala, qual que é a importância da música? Qual a importância que a música tem em nossa vida, Fábio? Música é uma coisa, bom, a gente às vezes não se dá conta, mas a música ela tá muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Música é uma coisa tão antiga quanto a humanidade. O homem pré-histórico já fazia música. Os estudos até dizem que talvez até antes da fala, né? Já existia música? Provavelmente, né? Que o homem pré-histórico ele deveria emitir grunhidos, tudo para poder se expressar, e com o desenvolvimento disso tudo ele chegou até a criar instrumentos musicais, né, certamente de percussão, para poder reproduzir, segundo os estudos, né, os sons da natureza e tudo mais. E a gente tem até instrumentos de sopro encontrados, né, pelos estudiosos aí que dizem ter mais ou menos 65, né, eu não estou bem certo da idade aqui, mas assim, flautas feitas de ossos de animais, ossos humanos, tudo. Então, desde então a música está presente na nossa vida. E você nota bem pela nossa vida aqui atual, que você vê que você ouve uma música e se lembra de algum fato passado na sua vida, você lembra da sua infância. Então, quer dizer, é muito presente na nossa vida. Se você vê uma novela sem música, um filme sem música, se você vai a uma festa e não tem música, uma festa religiosa sem música, então tem música nisso tudo. Vira velório. Né? Então, até para essas ocasiões, né, existe a música fúnebre, né? Também existe. Até o velório tem música. Mas é claro. Né? Então, quer dizer, música está presente em tudo. Está presente em tudo. E o início era monotônico, né? Era só uma cordinha. Bacana. Aí entrou o Pitágoras e mudou algumas coisas. E mudou algumas coisas aí, né? Ô Fábio, mas como é que você entrou pra música? Como é que foi isso aí? Quando que você conheceu essa música? Eu sou nascido em São Paulo. Eu vim para Minas Gerais com 12 anos de idade. O meu pai, que é mineiro, como bom mineiro, ele gostava muito de música. É mesmo? Você é paulista? Sou. É mesmo? Você não sabia? Não sabia. Pra mim você era piranguense, rapaz. Tá bom, novidade. Hoje você é piranguense, mas você mora aqui há quanto tempo? Bom, há mais de 30 anos. Você é mais piranguense que você imagina. Bem mais. Né? Então você nasceu lá e veio pra cá. Sim, aí na minha infância meu pai sempre levava a gente para poder ouvir muita música instrumental. Né? Eu tive a felicidade de, na minha infância, existir um projeto em São Paulo que se chamava Projeto Aquários, e tinha o projeto Concertos para a Juventude, que era um projeto de popularização da música erudita. Orquestras sinfônicas se apresentavam gratuitamente. Então a gente sempre participava, assim, assistia, né? E meu pai também assistia muito concurso de bandas de música, campeonatos de banda de música. Ele era músico? Não, nessa época ainda não. O seu pai era músico? Não era. Meu pai entrou na aula de música junto comigo aqui em Piranga. É mesmo? Ele era um amante então daquilo? O meu avô era músico, Ah, sim. Seu avô tocava o quê? Meu avô tocava trombone. Trombone. Isso. Então a sua referência veio do seu pai? Meu pai também trombonista, e eu também tô tentando aí até hoje. Você tá treinando, né? Tô tentando. Mas, e quantos anos você tinha, você lembra exatamente? Nessa época? Você era muito criança ainda? Começou desde novo, uns 4, 5 anos a gente já começou nessa lida, e foi até os 11, até eu mudar pra cá. Aí é que tá interessante. Em São Paulo eu não me identificava e não gostava, eu achava que essa coisa de música instrumental era coisa de velho. Quando eu cheguei em Piranga, eu vi a banda aqui em Piranga, uma banda enorme, uma banda linda, tocando músicas mais atuais, tudo, muitos músicos da minha idade. Aí eu me identifiquei, aí eu tive vontade de entrar na aula de música, e meu pai entramos juntos. Olha que legal, você veio de um núcleo tão grande que é São Paulo, e aqui, mas na verdade lá você não despertou a vontade, né? Não.
Que interessante, Fábio. Então você é paulista, então? Sim. É o paulista e agora piranguense, né? Com certeza. Piranguense. Agora, além do conhecimento seu da arte musical, o estudo da música, ele te traz mais algum benefício além do conhecimento? Traz. Principalmente se você colocar uma criança, né, para estudar música. O desenvolvimento cognitivo, ele já é o primeiro, né? Aí, bom, para os pais que estão ouvindo, eles vão pensar, vou colocar meu filho na aula de música porque ele vai ficar muito inteligente. Ele não vai ficar mais inteligente que os outros, ele vai ficar mais inteligente que ele mesmo se não estivesse na aula, mas essa mudança é sutil, quase imperceptível, né? Mas existe. Existe, né? Estudos comprovam, né? Existem estudos até no sentido de que quem é instrumentista e conserva isso por toda a vida, a pessoa não é acometido pelo mal de Alzheimer, né? Já ouvi dizer. É mesmo? Sim, porque o músico, ele trabalha os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo, né? Razão e emoção. Sim. Os estudos mostram isso. E aí o que acontece? Também o outro benefício para criança e jovem, para adulto também, mas eu digo criança e jovem porque reflete mais. Você vai trabalhar mais ali a sua coordenação motora, o seu controle emocional. Para quem precise disso também vai melhorar bastante a autoestima da pessoa, né? E aí vem até a parte social, no meu caso banda de música, você vai viajar para lugares que talvez você não viajaria se não tivesse, você vai se apresentar e ser aplaudido, tudo, então é assim, são esses resultados que certamente vão refletir aí na formação. Tem coisas que só a música pode, né? Sim. Às vezes você vai pisar em certos lugares que se não fosse a música você não iria. E em situações, né? Você vai se apresentar em cima de um palco, você vai se apresentar para que as pessoas apreciem o seu trabalho, né? Então, parte de um evento, né? Sim. É diferente quando você vai num evento para curtir, para ver as atrações, ser um espectador, de que quando você está lá para se apresentar. Você vai ser parte de um espetáculo, né? Isso. Isso é realmente muito legal. Na maioria das vezes também um músico apresenta para brilhantar algum evento, também acontece, né? Ele não vai ser a atração principal, mas ele é parte. É parte daquilo. Ô Fábio, tem uma pergunta aqui, é o seguinte: por que atualmente temos uma grande participação de crianças e jovens no estudo da música? Na verdade, sim, temos uma grande participação? Na verdade, temos. Bem mais do que antigamente. Eu lembro que assim, eu tô falando antigamente, bem antigamente. Esse bem antigamente, quantos anos? Quando eu era criança, né? Faz bem tempo então. Um pouquinho. Porque como eu te disse, a gente pensava assim, a música é coisa de velho, só tinha gente de um pouco mais de idade. Mas esse preconceito existe ainda, Fábio? Com as corporações existe, né? Existe, né? Isso é pra mim, né? Existe. Né? Apesar de que a maioria dos integrantes agora são jovens, né? Mas existe esse preconceito ainda. Então o que acontece? O jovem participando, eu até, você podia me relembrar o que foi? Não, a pergunta é a seguinte: porque atualmente temos grande participação de crianças e jovens no estudo da música. Na verdade, é o seguinte, a gente tem essa grande participação ou não tem? Tem sim, porque o que acontece? Ficou muito mais acessível, né? Hoje tem muito mais professores de música, a música é mais difundida através da internet, tudo ficou mais fácil. Tem uns eventos também aí que atualmente têm inserido mais as corporações, hein? Sim. O grande problema é o seguinte, Alessandro, com essa questão de pandemia, e ficou um pouco desequilibrada essa questão. Mudou. A gente vai ter que se adequar. Mas, pelo menos assim, eu tô dizendo, na minha área, bandas de música, né, a gente tem bastante a presença de jovens, de crianças, sim. Né? Então, o que acontece? Essa coisa, a gente pensar que é coisa de idoso, não, na realidade não é. É um trabalho que a gente tem que fazer adequando o quê? Repertório, né? A maneira de trabalhar, a maneira de conduzir os trabalhos ali. Entendi. Maestro Fábio, o papo tá bom demais. Vamos sair aqui um pouquinho só pra gente pro nosso break comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais esse papo sobre música, que é sempre muito legal, né? É o Maestro Fábio de Ipiranga. Eu volto já com mais pra você. Você está ouvindo Prosa e Som na Difusora 90.5 FM. Pois é, o Prosa e Som de hoje recebendo aqui o Maestro Fábio. Fábio, seguinte, Fábio, já que você iniciou com banda de música, conta pra mim um pouco como é que surgiu aí as bandas de música. Como é que foi o surgimento disso? Pergunta boa. Bom, segundo o que a gente lê, o que a gente estuda, são grupos musicais
que vem ali da idade antiga ainda, né? Mas é para aquela questão de formação militar. Eram grupos musicais que foram o primórdio do que hoje é uma banda de música. Eles não tinham a mesma configuração das bandas de hoje, nem muito menos usavam os instrumentos que a gente usa, mas o princípio era mais ou menos o mesmo. Eles tocavam para o deslocamento de uma tropa de exército e tocavam para elevar o moral da tropa. Então começou aí. Transmitir energia. Isso, e com o desenvolvimento, as necessidades novas, tudo foi se evoluindo até chegar no que hoje são as bandas de música. Pela história, Fábio, você tem mais ou menos noção de época? Mais ou menos ali, aquela época do auge do exército egípcio já tinha, né? Tem alguns... Muitos anos, né, Fábio? Sim. Muitos anos. Cerca aí de uns 2.000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Muito tempo. E essas bandas, até hoje, elas têm o mesmo intuito? Trabalham nessa mesma pegada? Olha, as bandas... as bandas militares fazem esse trabalho ainda, né? Que é para deslocamento de tropa, né? Aquilo que a gente assiste em desfile de 7 de setembro, né? E para quem já desfilou, quem é da minha idade já desfilou na escola, desfilou no 7 de setembro, não é? Mesmo, tinha desfile. Então, o deslocamento de tropa é aquilo, é a marcha, né? E também tocar para elevação do moral da tropa, cantar as canções militares e tudo mais. E tem um outro papel que esse já é mais atual, é quando as bandas tocam para quê? Para entretenimento da comunidade, para brilhantar festas, para eventos cívicos, né? É sempre momentos importantes, né? Sim, a corporação sim. aparece, né? Isso, porque o que acontece? A banda de música é um grupo que ele tem uma configuração ali de instrumentos e que a gente permite você executar muitos estilos musicais diferentes, né? Você pode tocar inúmeros estilos que vai ficar bom numa banda. Então, quer dizer, a gente lança a mão disso para poder tocar aquilo que é o tradicional e o atual também. Se adaptar, Fábio, seria? Sim. Ô, Fábio, você já falou umas 2 vezes aí, não, porque na minha época, quem tem em casa tá pensando, esse cara deve ter uns 70 anos, né? Mais ou menos, né? O Fábio não é tão velho assim, né, Fábio? Bom, 70 ainda não, né? Mas... não posso dizer que sou jovem. Mas você pode, se você quiser falar, pode falar. Tem quantos anos hoje o Fábio, maestro? 49. Pelo amor de Deus. Fala com um cara com 49 anos, tá velho? Não, mas o que acontece é porque o mundo mudou muito rápido, né, Alessandro? Exatamente. Na verdade, você já viveu muitas coisas em pouco tempo. Obrigado pelo pouco tempo. Né? 49, Fábio, realmente tá numa fase espetacular da vida. Amém. Né? Graças a Deus. E já com um legado grandioso, né? Você imagina, nos próximos 40, a quantidade de coisa que você não vai poder fazer. Obrigado pelos próximos 40 também. Vai ser uma honra se vier. Com certeza. tem que imaginar assim, né? Pois então, Fábio, já que a gente falou sobre o papel da banda musical, o município de Ipiranga, ele tem tradição nessa arte musical? Sim. Isso tem. Tem muito. Eu já vou começando aqui falando pelo que eu ia finalizar, mas eu já vou falar logo de início. Nosso símbolo maior aqui da nossa cidade é o coreto. Né? Eu não sei se você já reparou, no topo do coreto tem ali uma escultura, tem ali uma imagem de uma lira. A lira no topo do coreto, em cima. Não reparei. Tem a imagem de uma lira. A lira é o símbolo universal da música. Eu tenho certeza que muita gente não deve saber disso aqui em Ipiranga. Aquilo ali Tá aí uma boa observação pro fim de semana. Não tá ali à toa. Como é que é? Tá bem em cima? Tá bem em cima. Bem no ponto mais alto do coreto. Como que é a lira, pra quem tem em casa saber? A lira é um instrumento musical romano. Se vocês já viram um desenho daqueles anjinhos voando, tocando aquilo que você acha que é uma harpa, parece uma harpa. Parece uma letra U com 3 cordinhas. Isso mesmo. Aquilo, na verdade, chama lira. Isso então que tem em cima do coreto. Sim, é o símbolo universal da música. Hoje quando eu sair aqui da emissora eu vou observar. Bate uma foto. Com certeza, eu não tinha observado isso. Então tem. Mas então, falando sobre essa questão da cidade ter tradição. Vou contar rapidamente uma história aqui, que é o seguinte. Houve a Guerra dos Emboabas no século XVIII. Ao final da Guerra dos Emboabas, em 1709, mais ou menos, o que aconteceu? O governo a coroa portuguesa começou a governar essa área nossa que hoje a gente chama de Minas Gerais. E aí houve um evento religioso em que foi executado uma antífona. O que é uma antífona? É um canto, um pequeno trecho musical cantado em latim, né? No trecho da missa que antecede o salmo.
Então, o que acontece? Essa antífona, ela deve ter sido, né, pelos estudos, é uma antífona composta em Portugal no século XVII e foi transcrita, né, foi copiada aqui no Brasil no século XVIII. Esse documento é considerado o documento musical mais antigo do Brasil. É uma antífona. Isso. E esse documento, até 2004, estava guardado aqui em Piranga, sob guarda da família Aniceto. É mesmo? Isso. Mas que história, hein? Não, eu já sabia dessa história e quando eu fui estudar licenciatura em música, realmente a gente estudou isso, então quer dizer, a academia também reconhece. Mas e aí, depois de 2004? E aí esse material, né, por decisão da própria família, no meu julgamento, sabiamente, né, esse material foi doado para o Museu de Música da Escola da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG. Então esse material está lá, está acessível, né? Tá preservado em condições ideais, está lá, guardado. Então ele esteve aqui em Piranga. Sim. Já falando ainda da tradição musical, o guardião desse material era o maestro Francisco Aniceto, que, né, segundo registros, ele foi professor de música de Ari Barroso, né, o compositor da música brasileira mais conhecida no mundo, que é a Aquarela do Brasil. Olha a importância disso, né, Fábio? Muito bom mesmo. Mas falando sobre essa questão de tradição, a gente sabe que você trabalha como regente da banda de música, né? Fala pra mim um pouco aí sobre as funções. O que um regente faz na banda? Bom, Alessandro, em grupos musicais que tem uma boa estrutura, né, aí vira meio aquela coisa de americano, cada um do seu quadrado, cada um faz uma coisa. Já na minha realidade, que eu trabalho em bandas civis, de cidades do interior, tudo, o regente era mais ou menos um severino, né? É o severino, faz de tudo. Porque o regente, ele dá aula de música, ele escreve os arranjos, ele faz as cópias das partituras, ele faz manutenção em instrumentos, ele dá aula de como se conserva os instrumentos, ele ensina todo mundo a tocar todos os instrumentos. Né? Isso daí é uma coisa que já num outro grupo mais bem estruturado não é papel do regente, né? São funções separadas. São funções separadas. E aí ele trabalha nessa organização também da parte artística da banda, ele também cuida da agenda de eventos, né? Ele cuida do patrimônio da banda também, né? Dos instrumentos. Meu Deus do céu, como é que dá conta? Acumula um pouquinho de função, né? Às vezes as pessoas veem, aquele cara ali na frente, você balança o braço e quem trabalha é o pessoal, ele só fica espantando o mosquito com a mão ali, né? Mas não, o trabalho é penoso, mais gratificante. E o regente, a gente vai ver uma apresentação de música, a gente vê o maestro lá balançando, como dizer, varinha mágica balançando lá, né? Tem muita gente que não sabe o que é aquilo, mas o que você tá fazendo ali quando você tá... Na realidade, aquilo ali é o caso daquela varinha, a batuta, né? Aquilo funciona da seguinte maneira, para que os músicos consigam perceber melhor o movimento da mão. Funciona como uma prótese. É como se fosse para o braço ficar maior, para você notar melhor o movimento. Tanto é que ela é sempre de uma cor contrária do que é a roupa do regente e o que tem atrás do regente. Na grande maioria das vezes a batuta é branca, mas dependendo do local, ela pode ser vermelha ou de alguma outra cor. Até batuta fluorescente existe. Mas tem a ver com o tempo também? Sim, é velocidade. Porque se eu colocar 3 pessoas para cantarem parabéns a você, cada uma canta numa velocidade. Para isso existe o regente, para que todos toquem na mesma velocidade, que é aquela que ele marca. Não só velocidade, se os movimentos são exagerados é para tocar forte, se os movimentos são contidos e fechados é para você tocar forte. Não existe um metrônomo, ou então do músico que toca instrumento de sopro, é o regente. É o regente. Né? Para quem tem em casa sabe o que é o metrônomo, é um dispositivo que marca o tempo, né? Sonoro, né? Isso. E aí todo mundo ouvindo, não tem como sair do tempo, né? Mas como o músico de sopro não tem esse metrônomo, aí o regente vai lá. Só concluindo aqui também, não é só o movimento das mãos, né? Todo o corpo, inclusive as expressões faciais do regente. Às vezes você vê um regente, ele fala, nossa, mas como ele faz careta? Não, é o conjunto, né? Tá emitindo ali uma informação, né? Sim. E é muito legal também, porque tem uma sincronia, né? Total. Quem tá do lado de lá tem sincronia com o maestro. Se você observar os músicos quando estão tocando, você pensa que eles não estão olhando, mas todos estão olhando pro regente. Entrosamento, né? Total. Entrosamento total. Fábio, antes da gente ir pro próximo break, me conta um pouquinho, como que as corporações, as bandas, como que elas se mantêm hoje? Sim. Bom, Alessandro, a gente se mantém com a ajuda do governo municipal.
né? As bandas, vou falar mais assim das bandas da realidade parecida com as que eu trabalho. O governo municipal fornece subvenção, né? Ajuda ali com a remuneração do maestro, e instrumentos a gente recebe pelo apoio do governo estadual e do governo federal, né? Quando tem projetos para essa finalidade, aí a gente recebe instrumentos ou reforma de instrumentos, né? E é uma coisa que a gente precisa de muito apoio, né? Porque é um material caro. É difícil, a gente precisa muito do apoio também da comunidade, porque ainda mais agora, a gente saindo dessa questão de pandemia, quando tudo regularizar e retornarem às aulas, eu faço aqui o apelo, que as pessoas participem, que procurem as bandas de música para poder participar, entrar na aula, né? Para que a gente tenha novas... E ajudar também de alguma forma, né? Sim, sim. Nem só o financeiro. Não, de Existem tantas outras formas de ajudar, né? Claro. Né? Então é isso que a gente precisa. Maestro Fábio, antes da gente ir pro break, hoje, quando você falou cidades, você não tá só em Piranga. Na realidade, eu não trabalho com banda de música em Piranga. Eu trabalho em Presidente Bernardes e trabalho hoje em Catas Altas. Em Catas Altas? Sim, sim. Mas você já desempenhou trabalhos em outras cidades? Já trabalhei em Porto Firme, já trabalhei em Pinheiros Altos, que é distrito aqui de Piranga, né? De 2000 a 2008 já trabalhei aqui em Piranga também. Ah, entendi. Bom, a minha primeira banda ainda não falei, foi lá em Ubá, foi em 99 eu trabalhei lá. Em Ubá? Isso. Show de bola. Daqui a pouquinho a gente volta com mais esse papo gostoso aqui entre o Prosa e Som e o Maestro Fábio nessa tarde de sexta-feira. Rapidinho, volta já. Você está ouvindo Prosa e Som na Difusora 90.5 FM. Recebendo hoje aqui o Maestro Fábio. Fábio, ó, na companhia com a gente aqui, algumas pessoas importantes, da quais tem um carinho muito grande por você, ó. Aqui, ó, o nosso amigo Dante, secretário de Cultura de Presidente Bernardes, falou assim, ó, estou acompanhando aqui, gosto muito do Maestro Fábio, faz um excelente trabalho aqui em Presidente Bernardes e fico muito honrado de poder trabalhar para engrandecer a nossa banda. Amém. Eu também fico muito orgulhoso de trabalhar lá, porque foi na região aqui a minha primeira banda de música que eu comecei a trabalhar. Eu comecei lá em fevereiro de 2000. Então já vão muitos anos, né? Já passou de 20, né? O pessoal tá falando que eu tô jovem, mais de 20 numa banda. É mesmo? De Presidente Bernardes? Mas lá é um lugar com uma peculiaridade, que é o seguinte, o pessoal lá tem paixão por música. A cultura de Presidente Bernardes é muito forte. Muito forte. E, inclusive ele mandou aqui, ó, outra mensagem aqui, ó. Parabéns pela ótima entrevista, Fábio. Um trabalho por excelência com a Corporação Santo Antônio aqui de Presidente Bernardes. Tem apoio total da Secretaria de Cultura de Presidente Bernardes. Parabéns, Fábio, parabéns, Alessandro. Obrigado, viu, Dante? Você é um grande amigo e é um cara apaixonado por cultura, né, Amém. Dante? Né? Também agradeço muito, viu, Dante? Muito obrigado pelas palavras. Você acredita, pai, que eu lido em Presidente Bernardes já há mais de uma década que eu lido lá também com eventos? Eu fui conhecer o Dante esse ano. Brincadeira? Brincadeira. E interessante, a gente se conheceu esses dias e parece que a gente já se conhece há anos, né? Não, ele é assim. É um cara sensacional. Ele já chega chegando. É um cara bacana, coração grande. Mas aí, dentro de Presidente Bernardes, aí a gente ainda falando, o trabalho lá se desenvolve. Isso daí não é, o Maestro Fábio. Não, o Maestro Fábio não. O negócio é que lá os músicos também, eles são muito dedicados, né? A comunidade se envolve realmente. Poder público dá apoio, então quer dizer, quando tem essa parceria, aí o serviço flui. Aí vai embora, né? Vai. Mas tem um outro áudio aqui que você vai gostar de ouvir. Quem que é que mandou pra gente aqui foi o lá de São João del Rei, da banda Music Brothers, o Glauter. Vamos ouvir ele, ó. Um abraço aí, cara, pra vocês aí. Abração pro nosso amigo aí, abração pro Fábio. Fábio, cara, aqui que tá falando é o Glauter, cara. Eu me considero aí, cara, muito feliz, cara, e depois de muitos anos eu fui no encontro de banda, cara, encontrei aí, eu fiquei muito feliz, contei pros meus alunos, cara, fui com a minha banda na época aí, hoje eu já tô com outro trabalho, entendeu? Hoje eu tenho uma banda aí, bicampeã mineira, chama Projeto Music Brothers aí, um abração pra todos vocês aí, cara, tamo junto aí, valeu! Lembra dele? Fábio, meu mestre, carrega com minha vida inteira. Meu Deus. Se não fosse esse cara, sei lá se eu estaria na música hoje.
Meu Deus. E aí? Palavras fortes, hein? Eu conheci o Glauter, ele tinha 10 anos de idade, né? Eu cheguei, mais ou menos, eu não sei se ao certo se 9 ou 10, ele era bem jovem. Eu cheguei a dar aula de música pra ele em Ubá, quando eu morei em Ubá. Eu iniciei ele na música, né? Eu não cheguei, ele não chegou a se formar comigo nem nada, porque eu vim embora pra cá, pra nossa região, mas desde aquela época, um grande talento. E eu me encontrei com ele no encontro de bandas em Itaverava. E ele estava com uma banda lá de São João del Rei, uma banda marcial espetacular. Ele se tornou um músico excelente, um grande músico. Tanto é que você vê que o trabalho dele agora, ele é bicampeão mineiro. Mineiro, o cara é exímio, né? Isso, E saber que foi o maestro Fábio que foi lá e plantou a sementinha, né? Essa questão da música é interessante, porque você é músico também, Alessandro, você sabe bem que é o seguinte... o professor, ele dá ali os primeiros passos e à medida que o aluno vai evoluindo, cada vez mais que ele evolui, ele depende dele mesmo e menos do professor, né? Então é assim, o professor dá a iniciação e vai mostrando os caminhos, não faça isso e faça isso, mas... O professor é a faísca, né? Tanto é que... O aluno tem que pegar fogo. Isso, falou tudo. Mas sem a faísca, né? Precisa sim. E você vê aí a gratidão, né? Do Glauter, né? Esse reconhecimento, Alessandro, não existe dinheiro, não existe nada nesse mundo que pague. Nada. Saber que a pessoa reconhece e você vê o resultado, né? Bom, o cara tá naquele resultado e, como ele te fala, meu mestre, talvez se não fosse o Fábio, não estaria na música. Meu Deus. Né? Impressionante. O resto do ano eu não preciso nem jantar mais. Tô alimentado. Vamos lá. Ô Fábio, quais são as estratégias que você adota para atrair o interesse que seja de pessoas para poder apreciar ou até mesmo para ingressar nesse mundo aí das bandas de música? Bom, Alessandro, a gente tem que fazer a coisa, fazer o trabalho com paixão. A arte você tem que fazer, tudo que você vai fazer tem que ser assim, mas a arte em especial tem que fazer o trabalho com muito amor, com muita dedicação. Aí você vai cobrar dos músicos ali o quê? Uma postura direitinho, uma disciplina e tudo mais, e isso vai refletir e todo mundo vai ver que o trabalho caminha mais ou menos nessa direção. Uma coisa muito importante também saindo um pouco dessa questão de didática, repertório, né? Se você tiver um repertório que dialoga ali com quem está ouvindo, eu acho que isso daí, porque você tem que tocar uma música que vai emocionar a pessoa que está ouvindo. Se você tocar uma música ali que a pessoa vai ouvir e falar, né? Nem sabe que música é? Fica difícil, né? E também não adianta também ter um bom repertório e tocar mal tocado. Você tem que fazer o máximo para fazer o melhor do que está dentro da sua capacidade. Então eu acho que a gente trabalha mais ou menos nessa linha aí. Outra coisa também, respeitando muito o aluno, o músico, exigindo dele aquilo que ele pode fazer, exigindo que ele sempre se supere, mas respeitando os limites de cada um. Entendi. Então seria trabalhar com esse amor, sim, não é? Entender para qual público eu tô tocando, para poder oferecer para ele o alimento certo, a música certa, né? O resto vem por consequência. Sim. A consequência de um bom trabalho. Sim. Não é? Sim. Show de bola. Eu volto daqui a pouco com mais, maestro Fábio. A gente já vai pro último bloco, você acredita? Tá vendo? Como que passa rápido? O papo é bom, é assim mesmo. Primavera. As músicas da melhor estação estão aqui. Difusora FM 90.5. Giovanelli Sonorização, empresa especializada em eventos, som profissional, luzes, câmeras e todo o suporte para seu evento ficar marcado na história. Atende prefeituras, empresas, artistas, enfim, você que precisa montar uma super festa ou live, entre em contato agora e agende pelo 31 99781 9432. Toda sexta-feira, de 3 às 4 da tarde, aqui na Difusora, você ouve o Prosa e Som. Um papo com artistas, empreendedores, personagens, enfim, um bate-papo. Vamos trocar uma ideia? Você que tem algo a mostrar, entre em contato com a Difusora e vamos marcar essa prosa. Hoje todo mineiro pode se vacinar contra a Covid. Quer saber como isso foi possível? Com planejamento. 853 cidades. Coleta de dados. Separar por idade. Mais nem menos. Enviar.
Com entrega. De carro, de avião, helicóptero, de van, de todo jeito. na temperatura certa. Para todas as regiões. Com você. Tome a segunda dose. Na maior operação de vacinação da história, o governo de Minas fez a vacina chegar a todos os mineiros. Lembre-se de tomar a segunda dose. Juntos, vamos vencer. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Atenção, cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. De segunda a sábado, de 8 às 11:30 da manhã, programa Manhã Difusora. Muita música, prêmio, a participação do ouvinte e muito mais. Difusora. Alô, você de Piranga e região, a UOL Colchões está fazendo aniversário e quem ganha o presente é você, com ofertas imperdíveis. Toda loja com até 40% de desconto, em até 12 vezes sem juros no cartão e com crediário super facilitado no carnê. Celulares a partir de R$149, TVs de 32 polegadas a partir de R$1.499 e muito mais. Corre e aproveite. UOL Colchões, Praça Central ao lado dos Correios. Difusora. Na Difusora 3h49 agora, rolando pra você o nosso Prosa e Som. Hoje recebendo aqui o maestro Fábio, trazendo um pouco da sua história. E a gente tá conhecendo um pouco mais sobre a sua história e falando também sobre as corporações musicais. Você está ouvindo Prosa e Som na Difusora 90.5 FM. Maestro Fábio, a gente já chegou, cara, já no último bloco do nosso papo aqui. Passa rápido, né, cara? Que muito prosa boa. Dá pra gente ficar aqui horas e horas falando disso, né? Música é muito bom. Mas vamos lá, maestro. Seguinte, como ingressar numa banda de música hoje? Bom, vou falar especificamente das bandas que eu trabalho. O que acontece? Quando abrem inscrições, é só fazer inscrição para aula e participar. É gratuito. As aulas, né, dependendo do funcionamento da banda, pode ser 3, 2 ou 1 vez por semana. E são aulas de 1 hora. 1 hora. Isso. E aí demora cerca mais ou menos de 4 a 6 meses em parte teórica. Depois você faz uma prova, né? Se você for aprovado, você parte para a parte prática, que é aprender a tocar, a parte instrumental. Você vai fazer mais 4 meses de aula e começar a ensaiar com a banda. Oh, legal. Aí depois que você está ensaiando com a banda, você passa mais uns 3 meses, aí você começa a tocar com a banda na rua. Ah, é mais ou menos 1 ano e 3 meses ali pra tocar na rua. Mas isso daí varia, viu, Alessandro? É mais ou menos com desenrolar aí de cada turma. Me fala, é necessário dom musical para se tornar músico? Qualquer pessoa pode estudar música? Opa, pergunta boa. Depende até onde você quer chegar, né? Se eu colocar meu filho na aula de futebol, ele vai virar o Neymar? Não sei. Se ele tiver dom para isso, sim. Mas aí o que acontece? Se você não quiser virar um Neymar da música, você pode, né? Se você tiver muito dom, você vai ir muito adiante. Se você tiver pouco dom, talvez você vá menos. Mas tem uma coisa que supera e muito dom, que é o quê? É a dedicação. A dedicação. Né? Existem pessoas que nem o maestro atual da banda de Piranga, o Júlio Edson, ele foi meu aluno. Júlio Edson. O Júlio Edson, ele entrou muito novo, ele entrou com 9 anos na aula de música, e aí ele quebrou o instrumento dele, ele não podia levar o instrumento para casa porque o instrumento quebrou, só ficava na banda. Então, resultado, ele aprendeu a tocar muito bem sem estudar. Então, pessoas como ele é uma pessoa em 1 bilhão, né? É muito difícil uma pessoa desse jeito. É mesmo? Ele é um exímio instrumentista, ele toca muito bem, e ele é multi-instrumentista, ele não toca um instrumento só. Vários. E aprendeu sem praticar, então quer dizer, Deus salpicou a arte nele, né? Agora eu te falo o seguinte, Fábio, tá até meio fora aqui do nosso roteiro aqui, mas você acredita então que o cara que não tem dom, ele não tem dom pra música? Sim. Se ele dedicar e praticar, ele se torna músico? Se torna excelente. E ele ativa o dom? Claro, não é que ele ativa o dom, ele vai precisar se dedicar mais. Né? Que nem eu tô te falando. Vai levar mais tempo. Que nem eu te falei do Júlio Edson, ele aprendeu a tocar muito bem sem estudar. Uma pessoa talvez estudando a vida inteira que vai aprender a tocar como ele. Então quer dizer, a dedicação, você vai superar aquilo ali que você não tem de dom, mas chegar lá, assim, você vai chegar.
né? Bacana. É necessário, não, eu te perguntei se é necessário dom musical. Como é que é o processo da formação de um músico nos grupos que você trabalha? Isso aí tá mais ou menos dentro daquilo que a gente falou de tempo ali, né? Você vai fazer aula teórica dentro daquele tempo que eu tinha falado, e depois você faz uma prova, né? Pra poder passar pra parte prática, e aí começa a ensaiar com a banda e fazer aula, né? Os dois juntos ali, até você se formar. Quando você se forma, você somente toca com a banda, ensaia e toca. E me fala como é que é a rotina. Bom, a rotina de uma banda de música é a seguinte: a gente ensaia dependendo de como é a agenda de ensaios. Você pode ensaiar 2 ou 1 vez por semana, e quando tem as tocatas, né, que você vai se apresentar, é mais ou menos igual um time de futebol que treina durante a semana e joga no domingo, né? A banda funciona mais ou menos nessa linha. Mais ou menos a mesma pegada. Mais ou menos isso. Me fala, é possível fazer da música uma profissão? Interessantíssima pergunta, porque as pessoas geralmente não acreditam que ser músico é profissão. Não, tem gente que fala, isso é coisa de vagabundo. Eu já ouvi isso já. Todo músico já ouviu e ouve. Aí você fala assim, o que você faz? Eu assim, não, eu sou músico. Músico? Entendi, mas o que você faz assim de ganhar dinheiro? Você trabalha de quê? Você trabalha com quê? Com música. Então, mas assim, do dia a dia mesmo, assim? Porque o que acontece? O que é? É porque a agenda de atividades profissionais do músico, elas são na contramão da maioria da sociedade. Enquanto o pessoal está trabalhando, o músico está ali ensaiando, está repousando, mas quando o pessoal sai do serviço e vai pro lazer, quem é que tá em cima do palco lá fazendo a musiquinha para ele tomar uma cerveja? Exatamente. Então, tá vendo? A agenda é trocada. E às vezes a pessoa não percebe isso, né? Agora eu tô aqui de boa, eu tô curtindo, aí ele acha que o músico também tá divertido. Na verdade, ele tá trabalhando, né? Então. Ele tá trabalhando aquilo que ele treinou, estudou, né? E acontece isso, né? Eu volto a dizer, você como é músico, você, né? Sim. Final de semana você tá ali, de quinta a domingo, tá ralando. Aí chega na segunda de manhã, você tá arrastando o chinelo na rua, fala lá, vagabundo. O que você faz? Veja com a música. Você não trabalha, não? Segunda-feira, uma hora dessa na rua, o cara não trabalha. Então é isso. Esse é o grande problema. O músico, eu falo sempre, Fábio, principalmente nas minhas palestras de ativação e motivação, não só o músico, não, o ser humano, ele precisa muito de ativar a sua identidade, precisa revelar a sua identidade. Quem sou eu? A partir do momento que você sabe quem é você, o resto não importa mais, não é? É claro. Então, assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, qual é a minha missão, qual o legado eu estou deixando, então tá tudo certo, né? Claro. Agora me fala, qual que é a rotina e o que há de positivo e o que há de negativo na carreira de um músico que é profissional? Bom, olha, eu vou começar com a parte negativa para terminar com o positivo. Né? Muito bem. Bom, de negativo é o reconhecimento. Tanto esse que a gente acabou de falar agora, como às vezes o reconhecimento financeiro. Geralmente o músico ele ganha muito mal, né? Enquanto ele não se torna famoso. Se o cara é aí um MC, se ele estourar na mídia, aí tudo bem, aí ele vai ficar milionário. Mas eu digo, o músico na nossa realidade aqui, a remuneração dele às vezes é um pouco aquém, né? E o músico ele precisa se dedicar muito, né? Ele precisa de muitas horas de estudo. Você pega aí um músico de orquestra sinfônica, no auge da carreira dele, ele estuda de 4 a 8 horas diárias, fora as horas de ensaio. Só estou falando de estudo individual. Geralmente eles estudam parte da madrugada, né? Então é assim. E a parte positiva, Alessandro, é que você consegue trabalhar com aquilo que é a paixão da sua vida. Não existe palavra para descrever o que é você se apresentar em algum lugar e você ver que você mexeu no emocional daquela pessoa que está te ouvindo. Eu acho que o músico tem que ser assim, emocionalmente, quem está te ouvindo não pode ir embora igual quando ele chegou. Ele tem que chegar com um estado de espírito e ele te ouviu e vai embora de outro jeito. Você tem que tocar na alma da pessoa. Então essa é a parte bacana da música. Isso não existe palavra da energia que rola quando a gente conversou de regência. Quando o regente está ali com o grupo dele, existe uma total sintonia entre os músicos e ele ali, que tá rolando energia ali que não dá para te explicar qual é. É só quem vivencia isso que entende. Só quem tá dentro. Só quem tá dentro. Então essa é a parte positiva. Não dá para te explicar como é, só vivenciando. O Josivan de Ouro Branco. Ele mandou aqui, parabeniza o professor Fábio pelo excelente trabalho que ele realiza. Tem uma importância cultural e social enorme. E queria deixar aí o agradecimento.
Você sabe quem é o Josivan? Conheço o Josivan, ele é excelente saxofonista, ele toca nas bandas de Conselheiro Lafayette e às vezes ele ensaia e toca conosco lá em Catas Altas também. Que legal. Excelente músico, né? Um abraço pro Josivan. Maestro Fábio, chegamos então ao fim do nosso Projeção dessa sexta-feira. Quero lhe agradecer demais da conta por você ter vindo, por você ter dado pra gente mais uma aula, né? Hoje você deu uma aula sobre música aqui. Sua. E as pessoas que estão em casa, tenho certeza que você despertou isso que você acabou de falar. Quando o maestro tá em trabalho, ele tem que despertar algo. E hoje eu tenho certeza que você despertou, aguçou, né, vontade nas pessoas que estão em casa, principalmente os amantes da música e principalmente aquelas pessoas que não olharam direito esse coreto de piranga ainda. Queria que você deixasse seus agradecimentos aí, se tiver mandar abraço, fica à vontade. Quero mandar um abraço sim pro pessoal lá da Corporação Musical de Presidente Bernardes, de Porto Firme, né, que eu já trabalhei e futuramente, né, se Deus quiser, voltaremos a trabalhar novamente, porque pandemia, né, a gente deu uma paradinha. Pinheiros Altos, Catas Altas da Noruega, né? Muito bom. Se Deus quiser, estamos retomando aí logo. Beleza. Fábio, mais alguma informação? Mandar só um abraço para todos os músicos de todas as corporações musicais, que eu sei que o alcance da rádio é muito grande, não só os das corporações musicais, mas os músicos em geral, né? Porque a nossa vida a gente reclama que é difícil, doída, falta reconhecimento, mas é a paixão da nossa vida, né? Uma vida maravilhosa, então eu peço a eles que continuem. A gente está passando por um momento difícil, saindo aí da pandemia, se Deus quiser tudo vai voltar ao normal. Deus abençoe que a gente vai chegar lá. Beleza, Fábio, muito obrigado, meu querido, grande abraço no seu coração, a gente se fala numa próxima oportunidade. Amém. Tá aí, falamos aí com o maestro Fábio, trazendo informações importantes sobre corporação musical e essa pessoa incrível que é o Fábio. Agora é hora de notícias da Difusora.